Tá gravando, tá? Tudo bem? Alguma questão que vocês queiram levantar? Ou tudo tranquilo? Mais ou menos. Só agora porque eu fiquei com o monitor só. Deixa eu ver aqui, porque é um pouco mais difícil. Tudo bem? Tá bom. Vou compartilhar aqui, tá? Bom, então, como eu estava falando, né, que a gente viu na outra aula, toda essa estruturação, esse pensamento que a gente tem da organização do dado, e a gente vai ver um exemplo prático, ou seja, a estrutura de dados vetoriais, geoespaciais vetoriais, a LGV, como é que ela funciona, tá? Primeiro, deixa eu... Bom, a gente viu, né, na outra aula que a gente tem a ideia de você pegar o espaço, né, geográfico, os elementos que compõem esse espaço geográfico, você gerar uma representação, um modelo gráfico desse espaço. Tá? Esse modelo gráfico ele nunca vai ser esse espaço, ele é uma aproximação desse espaço. E para você poder fazer isso, você representar ele espacialmente, você trabalha com aquelas primitivas, né? Ponto, linha e área, e organizados num banco com seus atributos. Né? Então, hoje em dia, você não tem mais só apenas esse modelo gráfico, mas um modelo conceitual, que isso é armazenado. Essa é a grande fonte de armazenamento de dados geoespacial hoje, são os servidores. Então, aquela representação, aquele espaço geográfico, ele é representado através dessas geometrias básicas que vêm desde lá do início, que a gente viu na outra aula, e organizados em bancos de dados. Nesses espaços que eu vou poder armazenar uma quantidade absurda de dados estruturados, de fácil acesso, de rápido acesso. Isso tendo como parceiro a internet, você tem um mundo a ser explorado de dados geoespacial muito grande, porque você pode acessar esse dado aonde você estiver, com uma mobilidade que você tiver, principalmente para as plataformas que você tem isso de acesso, que são os smartphones. Né? Então, tudo aquele que se tinha, né, antes, digital, produzido, digitalizado, que a gente viu na outra aula, né, ele passa a ser organizado em um bloco. Se a gente separar a turma em 3 grupos e pedir para que cada turma gere, né, né, errado, desculpa, se eu pegar 3 turmas diferentes do último ano do ensino fundamental e pedir para que ela gere uma planilha com os dados dos alunos de cada turma dessa, provavelmente a gente tem aí uma alta chance de, se elas não se conversarem, que cada uma dessa turma vai organizar de uma forma diferente. Então, essa mesma questão, se você pensar em ter isso distribuído, depois você precisar juntar todas né, essas planilhas numa única, você vai ter problemas, você tem incompatibilidade, você vai ter que, né, fazer processos de organização para que você possa juntar, provavelmente, tabelas diferentes. Então, é fundamental que, da mesma forma que a gente viu lá, a importância de se padronizar, né, as questões de interoperabilidade na parte, né, digital, da web, que você tem que sair de um, de um servidor e vai para um outro servidor, ou um cliente faz uma solicitação, aquele servidor devolve para o cliente, ele tem que entender esse processo. E muitas dessas coisas precisam ser padronizadas. Alguém que, partindo dessa data, que dia que está nessa data aí? Quem me diz que dia está nessa data? Complicado, hein? Não, normalmente a gente diria que... Normalmente é 12 de junho de 2011. Perfeito. A gente usaria assim.
Se tivesse do lado uma turma de americanos, né, eles Aí usam já diferente, muda. já muda. Então, imagina, se eu passo essa informação para esse outro grupo vai entender diferente. Porque para eles, é ano 12, mês 6, dia 11. Tá? Então, eu preciso padronizar algumas questões. O que a gente tem mais, que a gente conviveu mais com questões de padronizar, é tomada. Né? Imagina, você vai para algum lugar em que você tem. Que é legal, padronizou todo mundo no Brasil, beleza, mas só a gente. Então, a gente é uma ilha em relação a isso. E a gente vai para algum lugar em que você chega lá, fora do país, ou no princípio, quando a gente estava, né? A gente ainda tem alguns momentos assim internamente. Eu preciso, meu equipamento tem essa tomada e a tomada da parede é essa aqui. E aí? Como é que eu faço? Faço uma gambiarra? Vou lá, pego um fiozinho, prendo, né? Ou eu vou usar uma quantidade de conversores para poder chegar naquele, naquela conexão, certo? Pronto. Então, aqui eu, né, dia 12 do 6 do 11, eu resolvo, opa, ou eu vou padronizar. Né? Eu vou usar todos esses conversores, ou eu vou padronizar. A mesma coisa para o dado geoespacial. Eu preciso ter modelos de banco padronizados, de modo que se eu baixar o banco de uma instituição e baixar o banco de uma outra instituição, eu possa ver esses bancos sem precisar fazer conversão, sem precisar, né, fazer uma gambiarra, puxa daqui, puxa dali. Tá? Então, eu preciso ter essa forma de padronizar. E aí, o que acontecia até pouco tempo? O IBGE, quando fazia seus mapeamentos, ele usava um modelo de dados chamado Mapoteca Topográfica Digital. E o Exército, quando produzia suas bases de dados, usava a tabela de base cartográfica digital. Então, você tinha um MTD, no outro a TBCD. Aí você tinha dois. Baixei os dados do IBGE, baixei os dados do Exército, um do lado do outro. Quando eu vou integrar, não conseguia. Tem que converter. Aí tinha 1000 conversores para usar. Né? Aí eu tenho que voltar a ter os conversores para poder falar ou integrar essas bases de dados. Né? Então, o Brasil ele tem, eu tinha, né, até pouco tempo atrás, uma Comissão Nacional de Cartografia. Essa Comissão Nacional de Cartografia era um órgão colegiado de vários representantes de vários ministérios, com o objetivo de assessorar o ministro na gestão do Sistema Cartográfico Nacional, da mesma forma que você tem o Sistema Estatístico, o Sistema Nacional de Estatística, você tinha o Sistema Cartográfico Nacional. E ele coordenava toda essa parte da política cartográfica nacional. Dentro dessa comissão de diferentes órgãos, diferentes ministérios, se começou a desenvolver um estudo para que você tenha ao comitê, dentro do comitê, né, comitê de especialização na estrutura da Mapoteca Nacional Digital, em que você pudesse ter um modelo de bancos que pudesse ser usado, padronizado por todos. E aí nasce a primeira especificação técnica da estrutura de dados geoespaciais vetoriais. Então, quando a gente abre lá aquele shape dos rios, ou abre o shape da mar, ele está dentro dessa estrutura, da proposta dessa estrutura de dados geoespaciais vetoriais. Tá? Ele se organiza, como a gente viu, em categorias, né? Em classes, perdão. Então, você tem estrutura econômica, você tem, não vou entrar em detalhes em cada uma delas, energia e comunicação, hidrografia, limites de localidades. Então, quando, né, se apareceu lá LM, LIM, LOC naqueles arquivos, são as categorias que estão dentro dessa classe. Tá? Ponto de referência, saneamento básico, relevo, vegetação e sistemas de transporte em diferentes subgrupos, né? Aéreo, duto, ferrovia, hidrovia, rodovia. Então, você tem todos esse olhar para que você gere um modelo de banco único para que todos possam usar. E quando você integrar as informações, quando você precisar integrar as informações, você conseguir fazer isso a partir desse modelo. Tá?
Eu tenho aqui isso, mas eu não vou passar por isso aqui, não. Eu vou abrir a especificação, que eu acho que é melhor para a gente entender. Eu vou passar só por alguns pontos aqui específicos para entender a estrutura. Então, quando você tem lá fonte de água, que é uma categoria, e vai ser registrado, ele vem informando que ó, símbolo dele é pontual. E ele vai ter como atributo o nome, a geometria aproximada, o tipo da fonte de dados, qualidade da água e o regime. Esses são os elementos que eu preciso preencher para essa informação. Trecho de energia vai ser linha. Né? Terreno sujeito a inundação, vai ser polígono, vai ser área. Então aqui vai ter o nome, se tiver, claro, em tudo tem nome, se é uma geometria aproximada ou não. Periodicidade de inundação, inunda todo ano, inunda de 6 meses, inunda mensalmente. A informação que você tiver em relação ao terreno sujeito a inundação. Tá? Claro, para cada um desses. Vou fechar o bate-papo aqui, gente, que ele está na minha frente aqui para ver. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês abrem o microfone, tá? Porque só fiquei com o monitor agora. Tipo da massa d'água, ele vai vir com todos os tipos que você vai poder preencher. Então, Bahia Enseada, você está padronizado também nisso. Tá? Aqui também vai apresentar aqueles complexos. Então, vai ter algum momento em que você vai ter elementos que não vão ter geometria. Ele é complexo, ele vai ser formado por várias geometrias. Tá? Então, a mesma coisa aqui. Ó. Eu tenho uma termoelétrica. Ela vai poder ser formada por polígono ou ponto, dependendo da escala, ou um conjunto de símbolos ou pontos, linhas ou arcos. Tá? Também a gente vai ver as correlações. Então, se toca, se não toca, se passa, se está dentro, se está fora, se é igual, se encosta, todas essas relações geométricas entre os elementos, eles vão estar contidos aqui, também vão estar modelados. Tá? Eu vou abrir aqui essa especificação, que eu acho que é melhor para a gente ver. Eu acho que vou ter que parar de compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar agora o vídeo. Apareceu aí? Botei a lista de presença também, tá? Então, essa especificação. Deixa eu ver se eu estou só com a especificação. Ah, tá. Depois eu abro o anexo. O anexo não está aqui. Essa especificação, vou voltar aqui para a gente ver mais devagar. Tem todo o histórico de como ela foi construída, né? Como é que ela surgiu. Né, aquilo como eu falei, da Mapoteca, né, do IBGE, da TBCD, então tem tudo aqui. E aí eu vou aqui ó, nas especificações conceituais, aquelas seções, como eu falei, né, energia. Cadê o mouse aqui? Perdi o mouse. Aqui, ó. Hoje está difícil aqui. O ponteiro do mouse sumiu.
Peraí, só um pausa aqui. O ponteiro chegou. Vamos lá. Então, como eu falei, né, ele está todo organizado dessa forma, então tem todas as sessões que a gente viu lá no slide. Tá? Então aqui tem isso tudo. Isso tá naquele drive, tá? Essa publicação está naquele drive com as atividades. Aí aqui a subseção de outros que tem. Vamos aqui, bom, se a gente viu. Aquilo que a gente viu ele também vai explicando o que é uma classe genérica, tá? Que vai ser composta por mais de uma geometria, cuja primária é ponto, a primária é linha, a primária é área. Então, essa é a representação que vai aparecer no, no, na modelagem, né? No diagrama de classe. Se for um ponto de coleta de amostra, que é para você tem alguns pontos que o conjunto de pontos vão definir uma nuvem de pontos. Então, se você tiver um elemento que é representado por uma nuvem de pontos, ele também vai ter isso apresentado como um símbolo, né, no diagrama de classe. Apresentação de isolinhas, ou seja, vai diferenciá-la de uma linha de uma isolinha, que aquela linha tem um valor nela fixo. Então, quando a gente está falando de isolinha, pode ser de temperatura, de altitude. Então, você tem um valor fixo naquela linha do que você não teria numa outra linha normal. Tá? Os relacionamentos, eles também vão aparecer. Então, você tem aqueles relacionamentos como a gente viu no banco, então uma edificação, uma ou várias edificações estão dentro de uma classificação de econômica, né, de administração, então ela tem uma correlação, essa entidade, né, classificação econômica da administrativa das edificações tem que estar associada, essa edificação participa de qual dessas? Pode não ter nenhuma, ou ter várias, mas você precisa dessa correlação. A parte também de generalização, então você pode ter no desenho, né, pontos ipsométricos, ou seja, nuvem de pontos sobre o terreno, sendo que você pode ter pontos altimétricos e pontos batimétricos, pontos no terreno e pontos né, superficiais do fundo do mar, do fundo do rio. Né? Então, toda essa estruturação apresenta nessa especificação, né, aquilo que a gente falou, né, ilha, pode ser representada por uma área, por uma linha, por um ponto. A ilha normalmente é só por área. Mas aqui um exemplo. Né? Então tem um elemento que pode ter essas três geometrias, pode ter duas só, né? Pode só ter uma geometria, mas quando ele tem mais de uma geometria, ele aparece dessa forma também. As correlações espaciais, como a gente viu ali, né? Então eu posso ter ponto com ponto, ou seja, eu posso ter um mesmo elemento que é coincidente com outro. Exemplo, eu tenho uma torre, só que aquela torre pode ter várias antenas. Naquele mapa, as torres e as antenas são representadas como um ponto. Mas toda antena está associada a uma. Pode não estar associada a uma torre, mas se ela estiver associada a uma torre, elas são coincidentes. Então não tem um símbolo de uma torre e do lado um símbolo de uma antena. Estão no mesmo local. Então a relação entre essas duas categorias, duas classes, elas são feitas a partir da coincidência. Então, eu preciso dizer isso, eu preciso, na hora de fazer o esquema do meu branco, dizer antena, toda antena pode, não toda, mas vamos trabalhar dessa forma, porque eu posso ter antenas diretas em edificações. Mas toda antena, partindo do princípio que toda antena tem que estar numa torre, eu vou dizer, eu não posso criar uma antena no meu banco de dados sem ter uma torre associada. Isso é uma coisa. Parcialmente, elas têm que estar na mesma posição, que vai dizer coincidente. Então, toda torre tem que ser toda antena tem que ser coincidente com uma torre. Então, isso eu desenvolvo na minha modelagem para quando eu tiver o meu banco, eu seguir essas regras. Tá? Por quê? Porque eu estou tentando me aproximar da realidade. Estou tentando criar um banco que se aproxime não só da geometria e dos atributos, mas das correlações entre esses elementos ali.
Então você vai ter ponto com linha, ponto com polígono, linha com linha, linha com polígono, polígono com polígono. Então você pode ter, naquele exemplo, né? Lago, com, rio com massa d'água. Desculpa, ilha com massa d'água. Então, se eu for olhar no lado da ilha, toda a ilha tem que estar dentro de uma massa d'água. Okay? Toda massa d'água, não obrigatoriamente, ela contém uma ilha. Pode ser massa d'água sem uma ilha. Mas se a ilha existir, ela tem que estar contida nessa massa d'água. Então, eu crio essas regras. Essas regras são criadas. Quando a gente for abrir esses bancos no PostGIS, que é um banco geoespacial que entende isso, essas correlações, essas conexões vão estar criadas ou por programação ou por outros elementos para você garantir essa consistência no banco. E não vai deixar você criar uma ilha se não tiver associada a uma massa d'água. Ou se você criar isso, quando você passar uma rotina de validação da topologia dessas relações, ele vai dar erro. Olha, você tem um elemento aqui que tem que ser polígono e ele não está fechado, ele está aberto. Né? O primeiro ponto não é igual ao último. Você tem ponte sem cruzamento de rio sem cruzamento de rodovia com rio. Né? Então todos esses elementos eles são desenvolvidos, eles são levados essas relações para dentro do banco. Tá? Aquilo que a gente viu do complexo, até como exemplo, né? Então eu tenho um elemento, não existe o complexo desportivo, o que existe são vários elementos que compõem esse complexo desportivo. Tá? Que cada um vai entrar independente da escala. Não vou entrar muito em detalhe nisso, não. Essa é a parte conceitual da base, né, do modelo. Agora a gente vai entrar nos anexos dele, que é o que dá o diagrama de classes disso. Tá? Então vamos achar aqui. Esse aqui é de energia e comunicação. Então isso aqui é um diagrama de classe em que eu vou ter todos os elementos em amarelo que compõem essa classe, né, de energia e comunicação. Então tem todas as categorias, aquelas que são externas, mas eu me correlaciono. Dá um zoom aqui. Então, tá vendo? Complexo gerador de energia. Tem um complexo gerador de energia que ele é formado por quê? Aí vem aqui, ele é formado por um gerador, uma estação geradora de energia. Ele é formado por uma subestação, transmissão e distribuição de energia. Né? E ele é formado por uma área de uso específico aí de uma outra classe. Tá? Então, esse elemento é formado por esses. Né? Então, eu tenho aqui uma estação geradora, um complexo gerador de energia tem que ter um ou várias estações geradoras. Mas nem toda estação geradora de energia está dentro de um complexo. Tá? Ou pode não estar em nenhum ou em um só. Eu posso ter uma estação em mais de um, por isso que tem um. Por que pode estar? Porque eu posso ter uma estação geradora de energia sem estar dentro de um complexo. Né? Então, e ela, mesma coisa, ela é formada por quê? Né? Tenho aqui por termoelétrica, por hidrelétrica, por central geradora eólica. Então, uma estação geradora de energia, ela pode ser termoelétrica, ela pode ser hidrelétrica, ela pode ser eólica. A termoelétrica pode ser representada em área ou em ponto. A hidrelétrica vai ser formada pela casa de força. A outra pelo aerogerador. Então, você tem tudo que compõe o espaço, você tenta modelar ele dentro desse diagrama de classe. Tá? Para cada um desse aqui, cada um desse em amarelo, existe isso aqui também que é um complemento. Então, aquele aerogerador, o que vai ter? Eu vou ter, a gente chama de geometria aproximada, é o seguinte: às vezes você não consegue pegar aquela informação com uma precisão adequada. Mas é melhor, às vezes, você ter aquela informação do que você não ter aquela informação. Então, quando você não tem com a precisão adequada, você diz que a geometria dela é aproximada. Certo? Não é uma geometria oficial. Para você poder,
na hora que eu faço uma consulta no banco, eu sei que existe ali, mas eu não tenho certeza se aquela precisão daquele ponto está com qualidade, tá? Mas eu não perco essa informação. Tá? Então, para cada uma dessas, quando você tem aqui, ó, deixa eu ver um que é mais fácil para a gente ver, tipo de estação geradora de energia elétrica, o tipo. Indica o tipo da estação geradora e aí você vem o domínio, existe uma codificação para esse domínio, a seção 311, 301. Se eu clico aqui, ó, vai lá para a estação 301. Opa, tá aqui. Então, aqui é o domínio daquele atributo. Se é eólico, se é solar, se é maré motriz, se é termoelétrica, se é hidrelétrica. Então, eu não posso escrever qualquer coisa. Tá? Eu tenho que seguir um desses que vai estar dentro. Então, lá, quando eu crio o banco, naquele campinho, no campo lá de atributo de tipo de estação geradora, eu vou ter uma caixinha que eu vou ter que escolher uma dessas. Não posso escolher o que eu quero, não posso botar o que eu quero, tem que ser uma dessas. Né? Posso não saber, aí eu boto como desconhecido. Pode ser outro tipo que não está catalogado, eu ponho um outro, mas para eu poder ter pelo menos uma consistência nesse banco. Tá? Bom, eu cliquei aqui, ele não volta, então vou ter que voltar na mão aqui. Vamos ver um outro sistema de transporte, pode ser. Ah, deixa eu ver trecho rodoviário. Ó, esse aqui é só de trecho rodoviário. Vou dar um zoom só para a gente ver. Tudo que é amarelo são as entidades que compõem o trecho rodoviário. O que está em branco são de outras classes que podem ter correlação com ela. Tá? Vamos dar um zoom aqui. Ah, esse é hidroviário. Não, queria rodoviário. Então, você tem aqui a via de deslocamento. Tá? Aí é uma modelagem que foi feita para você poder conectar com outros. E essa via de deslocamento ela tem algumas informações que estão contidas nela e elas podem ser complementadas com outras informações de outro banco que está conectado. Né? Então, a geometria se aproximada, o tipo da via, a jurisdição. Ou seja, via de deslocamento ela não tem geometria, ela é formada por outras classes que vão completar. Então, eu tenho lá um atributo, eu tenho um banco, eu tenho uma tabela do banco para isso, mas ela não tem geometria. A geometria dela vai vir de outras conexões com outros bancos, outras tabelas que têm a geometria. Tá? E aí você vai descendo, para cada uma dessas aqui, você tem a estação, trecho rodoviário. O que tem no trecho rodoviário? Qual é a sigla, qual é o código daquele trecho, limite de velocidade, o trecho está em turbante. Você tem todas essas informações. E essa geometria, que tem geometria, além desses atributos, ele herda todas as outras atributos dessa via de deslocamento. Isso na modelagem do banco, você põe isso tudo no banco. Quando eu vou extrair uma informação, eu vou extrair ela como um shape, que é um arquivo que vai abrir ali o banco, ela vai herdar todas essas informações e você vai ter um shape de trecho, rodoviário, com essas informações do trecho e mais o que ela vai herdar dessa classe superior. Tá? Tudo bem, pessoal? Ok? Sem problema? Alguma pergunta? Eu não estou vendo o chat, tá? Se você estiver mandando, não estou. Só para a gente fechar, por exemplo. Está acabando a hora. Bom, aqui tudo. Então, deixa eu ver.
pesquisar assim é mais fácil. Pois é, já está aqui perto. Olha, hidrografia. Tá? Então, a mesma coisa, eu tenho todas aquelas. Cada um desses em amarelo é uma tabela. Tá? Então, vamos lá. DIC, ou não, deixa eu pegar um outro. Banco de areia. O banco de areia tem uma tabela banco de areia com esses atributos aqui. Essa tabela aqui não tem geometria. O que vai ter a geometria vai ser uma tabela em linha ou uma tabela com polígono. E essa tabela aqui vai herdar essas informações aqui para essa tabela aqui de linha ou de polígono, a mesma coisa para os outros. Tá? E também, eu acabei não mostrando aquelas correlações. Ó. Vou pegar aqui, ó, banco de areia. Então, o banco de areia, um banco de areia pode estar dentro de várias. Um banco de areia pode estar em uma ou várias massas d'água. Tá? Então, tem que estar dentro de. Como uma massa d'água pode não ter nenhum ou vários bancos de areia. Tá? Então, você tem tudo isso aqui. Essa é uma forma de diagrama de classe para a gente escrever. E eu vou levar isso tudo depois para escrever isso tudo no banco. Bom? Ok, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram? A gente, na próxima aula, a gente vai abrir esses bancos. A gente vai começar a trabalhar com QGIS. Então, a gente vai abrir primeiro um PostGRI, que é um banco de dados geoespacial. A gente vai ver como é que isso está por dentro. A gente vai conectar esse banco no PostGRI, no QGIS. A gente vai abrir de novo aqueles shapes. A gente vai olhar essas estruturas, né, que estão simuladas no Shape, que o Shapefile ele não é um banco de dados, ele é um arquivo que simula um pouquinho como esse banco está, mas o banco mesmo vai ter o PostGRI, que é um banco de dados, mas ele tem um PostGIS, que é sua componente geoespacial do banco de dados. Ele entende a componente geoespacial do banco de dados. Então, a gente vai ver isso aqui, depois a gente vai olhar ele como dentro do banco de dados. Tá bom? Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram? O que a gente viu hoje eu preciso levar esse mundo, né, tá lá, o mundo dos elementos que compõem o espaço, para dentro do banco de dados. Então, esse é o processo, eu escrever esses elementos, escrever as suas relações no banco de dados. Tá? E na próxima aula a gente vai abrir esses bancos, vai testar. Infelizmente, a gente está em forma remota. O ideal é que vocês pudessem instalar o PostGRI não é tão simples, dá para fazer. Tem vários vídeos que explicam, muito fácil, você consegue, mas o computador tem que ser um pouco mais robusto, você tem que ter alguns modelos lá dentro, que remotamente às vezes atrapalha um pouco mais, mas eu vou abrir e vou mostrar para vocês como funciona. Bom, ok, pessoal? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Se não, a Ok, lista de... professor. Sem dúvidas por enquanto. Tá bom. A lista de presença está aí. Chat. Bom fim de semana e a gente se encontra na quarta-feira. Tá bom? Bom final de semana. E Valeu, bom feriado. professor. Boa noite aí. Bom Tá, feriado. gente. Boa noite, tudo bom? Tchau, tchau.